alunos do quarto ano, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos agora para a última atividade dessa apostila, da apostila 23ª, tá bom? Espero que vocês estejam já com o material em mãos, com a apostila, lápis, borracha, para poder seguir as explicações. Então vamos lá, vamos relembrar as frações. Aqui eu vou ler para vocês esse textinho e temos também uma tabelinha que vocês podem se localizar para poder completar as atividades, tá? Então vamos lá. Numa fração, lê-se primeiro o numerador, parte de cima da fração, para depois o denominador, que é a parte de baixo da fração. Os numeradores leem-se normalmente, exemplo, 1, 2, 3, 4. Os denominadores, do 11 em diante, lê-se normalmente acompanhado da palavra avos. Exemplo, 11avos, 12avos, 13avos e assim por diante. Exceções são os décimos. Lembraram das frações? Agora, olha só. Aqui ao lado tem, nessa tabelinha, alguns exemplos, né, de denominador e como que nós lemos o denominador. Lembrando que o denominador vai na parte de baixo da fração, tá? Por exemplo, o 2 lê-se meio, o 3 terço, 4 quarto, 5 quinto, 6 sexto, 7 sétimos, 8 oitavo, 9 nono, 10 décimo, 100 centésimo e 1000 milésimo. Então, seguindo aqui na atividade. Faça um X na fração que corresponde ao desenho. Então, olha só. Aqui eu tenho 1/2. Então, qual dessas figuras representam 1/2? Tá? Então, vocês vão olhar aqui essas figuras, né? Que tem partes pintadas. Lembrem lá como é que era feita essas frações, tá? Olha só, temos aqui 3 oitavos. Lembrando que a parte de baixo da fração é a quantidade das divisões da figura, tá? Em quantas partes a figura foi dividida. E a parte de cima são as partes pintadas, tá? O próximo, 4 décimos. Então, olha só. Sabe-se, então, que a figura foi dividida em 10 partes e 4 delas foi pintada. Então, observem aí e vão marcar um X, né, na opção correta. Vamos seguindo lá, na número 2. Escreva por extenso as frações. Olha só, essa atividade, vocês já podem consultar a tabelinha. Vai facilitar bastante para vocês, tá bom? Então, a letra A, né? Vocês vão escrever a letra B e C. Deixa eu ver aqui. Na número 3, circule a fração que corresponde à figura. Então, olha só. Aqui nós temos as figuras e ao lado nós temos 3 frações. Qual delas que representam essas figuras, tá? Então, vocês vão circular a opção correta, tá? De cada uma. Olá, pessoal! Agora vamos com a explicação e relembrar também as frações, tá? Então, quem já pegou o jeito, ótimo. Quem não pegou, tem a chance agora, tá bom? Coloquei as atividades, a primeira atividade está igual lá na apostila, essa segunda é o mesmo enunciado, mas o número eu mudei, tá? E a terceira também, eu mudei o formato da figura. E também eu coloquei só um exemplo de cada atividade com as frações, tá bom? Então, vamos lá. Faça um X na fração que corresponde ao desenho. Como que eu vou fazer essa atividade? A minha fração, ela está montada, tá? Então, o que eu tenho que lembrar? Lá na explicaçãozinha da apostila, eu leio, né, um textinho
que explica certinho o que é denominador, o que é nominador. Falo também sobre as nomenclaturas naquela tabelinha ao lado. Olhe bem na sua apostila que você vai ver, tá? Então, olha só, o número que vai em cima, ele é o numerador, ele nunca muda o nome dele. No caso é o 1 mesmo. Aqui embaixo sempre será o denominador. O denominador é a quantidade das partes que a figura foi dividida. Se a figura foi dividida em 4 partes, é sempre embaixo que vai ser o número 4. Se foi dividida em 2, o número vai ser embaixo. Então, o que indica essa fração? Que a minha figura que eu procuro aqui, ela está dividida em 2 partes, tá? E que foi consumida ou pintada uma, tá? Então, aqui eu tenho um meio. Então, qual dessas figuras representa isso que eu acabei de explicar para vocês? Será que é essa que foi pintada inteira? Isso daqui é um inteiro, então não representa a nossa fração. Será que é essa daqui? Em quantas partes foi dividida essa figura? Em 1, 2, 3, né? E ela foi pintada uma. Será que é 1/3, que é a nossa fração aqui? Não. E essa outra, ela está dividida em quantas? 1, 2, 3, 4. E está pintada uma. Então, 1/4. Será que é 1/4 que está representado aqui? Não. E essa daqui? Ela está dividida em 2 partes e está pintada uma. Será que essa figura representa a minha fração? Sim. Então, eu vou fazer um X em cima dela, tá bom? Agora, passando para a atividade número 2, né? Escreva por extenso as frações, tá? Então, aqui eu coloquei uma com um número diferente do que está ali na apostila de vocês. Então, utilizando aquela tabela, vocês vão escrever por extenso. Como que eu leio essa fração? Sempre começando pelo numerador. Que número é esse? 4. Então, eu vou escrever lá, 4. E que número é esse? É o 8, mas o denominador, ele muda de nome. Olha lá o número 8 na tabelinha. Como que está lá? Oitavos, né? Então, vamos lá. 4 oitavos. Tá bom? E agora, nós vamos para a atividade número 3, tá? Agora, na número 3, né? Vamos lá. Circule a fração que corresponde à figura. Então, agora vocês vão ter a figura, tá? E a fração ao lado. Vocês vão ter 3 opções para analisar a figura. Para daí vocês marcar X, circular a fração correta, tá bom? Então, olha só, nós temos essa figura aqui. Ela está dividida em quantos pedacinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha só, ela já sabemos o denominador dessa figura, que é o 15, que vai embaixo. Qual dessas frações tem o número 15 embaixo? Muito bem, essa daqui. E agora, em quantas partes essa figura foi pintada, né? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, foram pintadas dessa figura 6 partes. Então, qual dessas frações representa essa figura? É essa daqui, tá? Então, também é um exemplo, eu não fiz igual que está na apostila, né? É só para direcionar vocês. Então, qualquer outra figura, contem as partes, saibam que as partes, a parte total, né, a quantidade repartida da figura é o denominador que vai embaixo, a parte pintada vai em cima, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, procure a sua professora lá no grupo de estudos, tudo bem? Até mais, tchau, tchau! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana e bem-vindos a mais uma aula de História.
Bom, na nossa aula de história de hoje, nós vamos falar sobre um conteúdo muito importante, sobre a consciência negra. Nesse mês, no mês de novembro, mais especificamente no dia 20 de novembro, nós comemoramos a consciência negra, tá? Então, olha, desse balãozinho tá escrito bem assim pra gente. Olá, amiguinhos, vamos relembrar sobre as lutas enfrentadas pelos negros? Então, assim, só recapitulando, pessoal, os negros, eles foram trazidos para o nosso país para serem escravos, tá? Então, eles vinham em navios negreiros, trazidos de lá, obrigados a vir, porque era contra a vontade deles, sair do país de origem deles, e eles vinham aqui para trabalhar, de graça, trabalhar em plantações, em casas. Então, eles sofreram muito, e aí a gente comemora o Dia da Consciência Negra para conscientizar as pessoas sobre tudo isso que aconteceu, Então, a gente vai ler e entender um pouquinho mais sobre a consciência negra. Então, o nome do nosso texto que nós vamos ler aqui hoje é O Herói Negro. Então, olha lá. O dia 20 de novembro é muito especial para a população negra brasileira. É a data em que o Brasil reverencia o heroísmo de Zumbi dos Palmares, símbolo maior da resistência e da luta dos negros contra a escravidão. Zumbi nasceu livre em Palmares no ano de 1655, mas foi capturado ainda bebê e entregue a um padre jesuíta. Batizado com o nome de Francisco, ele teve educação cristã e estudou português e latim, mas não abandonou as raízes. Com 15 anos, Zumbi voltou ao Quilombo dos Palmares, onde se tornou estrategista militar. Em 20 de novembro de 1695, depois de ser traído por um companheiro, foi preso e morto pelas tropas portuguesas. O Quilombo dos Palmares estava localizado na região da Serra da Barriga, que atualmente faz parte do município de União dos Palmares, no estado de Alagoas. Era constituído por quilombolas. Quilombolas, pessoal, até está entre parênteses aqui, o que significa. Então, quilombolas era onde os escravos fugitivos das fazendas viviam nesses lugares. Então, eles fugiam das fazendas e iam para esses quilombos, se esconder lá. Lá tinham vários outros negros. Então, era constituído por quilombolas, que tinham sido escravos em fazendas das capitanias da Bahia e em Pernambuco. Tornou-se um símbolo da resistência negra à escravidão. Então, agora aqui na número 1, vocês vão colocar V, caso a alternativa seja verdadeira, e F, caso ela seja falsa, ok? Então, V verdadeira, F falsa. Então, olha lá, primeira alternativa. Zumbi não representa nada para os negros brasileiros. Segundo o texto, será que ele não representa nada? É verdadeiro ou é falso? Então, vocês vão por aqui, tá? Com 19 anos, Zumbi voltou ao Quilombo dos Palmares. Certo? Verdadeiro ou falso? O Quilombo era situado no interior da Bahia. É verdadeiro ou é falso? Zumbi nasceu em 1655. Também, vou colocar verdadeiro ou falso. 2. Zumbi dos Palmares é considerado como o... Aí agora que vocês vão marcar X, tá, pessoal? Na resposta correta. Dentro do parênteses. Ele é considerado como médico do futuro, homem negro ou herói negro. 3. No dia 20 de novembro é comemorado o quê? O Dia da Pátria, o Dia do Zumbi ou o Dia da Consciência Negra, tá? Aí aqui embaixo tem um desenho, uma representação do Zumbi dos Palmares. E embaixo tem uma perguntinha pra gente ali, ó. Você já ouviu falar sobre racismo? Acho que todo mundo já ouviu falar sobre essa palavra, E é uma palavra que está presente aí na nossa vida, no nosso cotidiano.
Então, agora aqui em cima está escrito bem assim, ó, o que é racismo? Vamos ler ali para a gente entender o que é o racismo. O racismo é um modo de pensar em que se dá grande importância à noção da existência de raças humanas distintas e superiores uma das outras. Então, no mundo inteiro existem milhares de raças de pessoas. Ninguém é igual a ninguém. E o racismo é as pessoas não aceitarem essas pessoas que são diferentes delas, tá? Então, onde existe a convicção de que alguns indivíduos e sua relação entre características físicas hereditárias e determinados traços de caráter e inteligência ou manifestações culturais são superiores às outras, ok? Então, racismo, vem de raça, não aceitar a raça do outro, ok? Agora, observe a imagem. Essa imagem, ela saiu na Folha de São Paulo, em 18 de novembro de 2016. Então, nós temos aqui na capa, né, da revista, do jornal, e aí tá escrito assim ali, ó, folhinha, amizade não tem cor. Segunda é dia da consciência negra, mas ainda existem crianças que sofrem com o preconceito. E aí, na letra A, a gente vai responder ali as perguntinhas. Descreva a imagem da primeira folha desse suplemento infantil do jornal. Vocês vão descrever, vão contar sobre o que vocês estão vendo nessa imagem. Então, nós estamos vendo ali duas crianças, né, se abraçando. E o que essas crianças têm de diferente? Apenas a cor da pele, né? Então, vocês vão colocar ali. Isso, tá? B. Que sentimento essa imagem desperta em você? Então, agora é uma opinião sua. Que sentimento que ela desperta em você? Você fica feliz de ver? Você fica triste? O que tipo de sentimento? Vocês vão escrever com as palavrinhas de vocês, tá bom? E C. Na foto há uma frase. Amizade não tem cor. O que essa frase quer dizer? Também vocês vão contar aí a opinião de vocês sobre o que quer dizer essa frase. Ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre este assunto, procure a professora de vocês no grupo de estudo. E até a próxima aula. Tchau, tchau!